Olá, nesta aula vamos aprender como é que a gente pode exportar do Autodesk Civil 3D para o AutoCAD, né? E para isso, pessoal, é bem simples. A gente vai vir nessa parte superior do nosso Autodesk Civil 3D e vamos vir aqui em exportar. Aqui em exportar, vamos vir em exportar projeto do Civil 3D e temos aqui algumas opções para preencher, como por exemplo o local de destino, né? Caso você clique nesses três pontos, você pode inserir o local de destino. Eu posso colocar aqui o nome do nosso projeto, eu coloquei só de projeto mesmo, e aqui nessa parte inferior a gente pode selecionar se queremos exportar arquivos separados, o arquivo de modelo e o arquivo de layout. Para quem não sabe, o arquivo de modelo é esse, né? Onde a gente modela, e o de layout é esse daqui, ou as outras opções aqui que a gente for criando, né? Que no caso é o arquivo de plotagem. Então, eu vou exportar somente o arquivo de modelo. E é interessante ressaltar, pessoal, eu exportando o arquivo, sem exportar o arquivo de layout, o que é que vai acontecer? Ele vai exportar também o layout, porém, ele vai exportar o layout junto com o arquivo de modelo, entendeu? No mesmo arquivo. Caso eu clique nessa opção, ele vai exportar dois arquivos separados aqui para minha área de trabalho, um arquivo do projeto e outro arquivo do layout. Seria dessa forma que ele ia exportar. Eu vou selecionar esse daqui e vou clicar em exportar. Ele já finalizou aqui a exportação, vou dar um OK para confirmar. E vocês viram aqui que ele exportou somente um arquivo. Caso eu tivesse selecionado aquela opção de layout, ele ia exportar dois arquivos separados, entendeu? Eu vou vir aqui e arrastar para abrir no meu AutoCAD 2020. Pronto, o nosso arquivo já foi carregado aqui no AutoCAD e eu quero mostrar algumas observações importantes. Quando a gente exporta, ele não entende mais esses pontos como pontos mesmo. Ele vai entender tudo como texto. Ó. Vocês veem que aqui eu tenho um texto, aqui eu tenho outro texto e assim por diante. Aqui, por exemplo, no lote, ele não vai entender como um lote, ele vai entender como simplesmente uma polilinha e essa parte aqui do texto ele vai entender como texto, pessoal. Aqui na nossa tabela, vocês percebem, vou abrir o mesmo arquivo lá no Civil 3D para vocês verem. Ó, aqui antes da exportação, ele entendia isso aqui como uma parcela e isso daqui como um lote, como eu já falei para vocês. Isso aqui no Civil 3D é um lote e isso daqui é uma tabela. Lá no meu AutoCAD, abrindo novamente aqui no AutoCAD, ele vai entender tudo como linha. Ó. Isso daqui vai ser linha, isso daqui vai ser texto e assim por diante. Outra observação importante é o seguinte: caso eu tivesse aberto o arquivo diretamente no AutoCAD, ó, ele não entende, pessoal. Esse daqui é o nosso arquivo do Civil 3D antes da conversão. Eu abri ele no AutoCAD e vocês veem que o código-fonte é totalmente diferente. Ele não entende praticamente nada. Ele colocou somente uma linha aqui, uma coisa totalmente bagunçada, entendeu? E outra coisa bem importante, pessoal, é que quando a gente faz a exportação, o nosso georreferenciamento continua. Eu vou abrir aqui o mapa aéreo para vocês verem que mesmo depois da exportação para o nosso AutoCAD, o georreferenciamento do arquivo vai continuar. Pronto, para vocês verem aqui, ó, já carregou aqui, ó. Abri aqui a posição geográfica e coloquei ele aqui o mapa aéreo para vocês verem que o georreferenciamento ainda continua, mesmo após a exportação. Grandes observações importantes que a gente tem aqui é o seguinte: por que que eu sempre faço a exportação? Porque quando a gente exporta, a gente consegue abrir no AutoCAD tradicional e às vezes você precisa enviar esse arquivo para algum colega, a prefeitura às vezes solicita o arquivo, ou até mesmo o órgão ambiental e assim por diante. Você necessita exportar esse arquivo. E outra coisa, para a gente exportar para o QGIS, por exemplo, exportações para o QGIS, para, por exemplo, para o Google Earth, eles exigem que ele esteja nesse formato aqui, pessoal. Não pode estar no formato ali do Civil 3D. Quando a gente vai exportar, por exemplo, esse arquivo, ó, isso daqui, por exemplo, para o Civil 3D é um ponto. Se a gente for exportar isso daqui para o nosso Google Earth, vindo aqui ó, na caixa de ferramentas, nessa parte aqui de exportação do Google Earth, ele não vai entender o arquivo, ele vai dar um erro. Então, sempre a gente tem que exportar para o AutoCAD, depois abrir esse arquivo que a gente exportou no Civil 3D, eu sempre abro no Civil 3D, e assim,
Posteriormente, eu exporto para o Google Earth ou então para o QGIS e assim por diante. É um procedimento bem rápido, vocês vão perceber que quando vocês aprenderem todo esse passo a passo, vocês vão ver que é bem rápido. Por exemplo, aqui eu exportei o arquivo, tá? Aqui é o arquivo que eu exportei. Eu posso simplesmente abrir ele no Civil 3D e continuar projetando normalmente. Mas eu sempre faço isso depois que eu termino toda a modelagem do meu projeto, pessoal. É interessante ressaltar isso, como por exemplo, aqui eu tenho um projeto de uma estrada, né, que eu finalizei. Então, eu exporto ele para o AutoCAD tradicional, mas eu só exporto depois que eu finalizo toda a modelagem do projeto, toda a parte da configuração das coordenadas geográficas, toda a configuração dos pontos, toda a configuração das curvas de nível e assim por diante, pessoal. Um grande abraço e eu te encontro na próxima aula em que a gente vai finalizar aqui toda a nossa modelagem. Vamos colocar aqui esse traçado aqui de sistema de referência, vamos colocar aqui a rosa dos ventos e assim por diante.